aí, concurseiros, como eu falei que estaria aqui hoje com a Larissa Brandão, estou aqui com essa moça, que passou aí no TCE e agora já está deixando essa casa para ter uma nova experiência. E ela vai contar pra gente aí todos os segredos de como é que a gente faz para ser aprovada como a Larissa foi na primeira tentativa, não foi isso? Foi isso mesmo. Estava no 4º período, pelo que ela me disse. Isso, finalizando já o 4º para entrar no 5º, porque na época o calendário da UFAM era meio estranho, né? Aí eu tava finalizando o 4º e o calendário da UFAM era estranho? Tu nunca vai falar disso, eu vou falar de calendário da UFAM agora. Tá. Aí você estava no 4º período e você me disse que quando foi fazer a prova, ela era liberada para quem era do 4º período em diante. Exatamente, o edital era bem claro, a partir do 4º período até o 8º. Aí esse ano, desde o ano passado, na verdade, eles vêm mudando, né? A partir do 2º, então. Tinha assunto ali que você nunca tinha visto. Sim, tinha assunto que eu não tinha visto, eu tive que realmente pegar o edital na íntegra e vendo qual era o assunto. E como é que foi para você estudar para isso? Porque era discursivo. Eu que estou no 2º período, estou mais ou menos como você estava naquela época, né? Porque é a partir do 2º. E eu vi menos coisa ainda, porque no 2º a gente só viu ali 2 linhas daquele edital. Sim. Mas, quando eu penso em uma prova para contabilidade, eu penso em cálculo, eu penso em fazer razonamento, eu penso nessas coisas. Eu fui com esse pensamento. E aí a gente tem aí uma prova que é totalmente discursiva. Como é que se prepara para ela? Sim, então, eu fiquei com medo, logicamente, porque eu nunca tinha feito uma prova discursiva. Então, eu fui seguir a risca que estava no edital. Cumpri cada assunto que estava no edital, eu fui estudando. Por questões normais, assim? Não, eu fui estudando só teoria. Só teoria. Só estudei teoria. E aí, depois que eu terminei toda a parte teórica de todo o edital, eu fui revendo, lendo e relendo. Porque assim, o meu foco não foi questões, uma vez que a prova era discursiva, né? Sim. Então não seria assim o foco você estudar por questões, assim, fazer várias questões de qualquer matéria do edital. Entendi. O foco mesmo que eu fiz foi estudar cada tópico e falando. Eu ia falando comigo mesma. Ia pegar o espelho, começava a falar. Podia ser uma câmera. Podia ser uma câmera, como eu estou aqui com vocês hoje, né? Mas não, foi o espelho mesmo e eu ia reescrevendo. Eu ia reescrevendo todo o assunto. Deu um pouquinho de trabalho e tinha que correr um pouco porque acho que tinha só um mês. Sendo que na época a prova foi adiada 2 vezes por conta de Enem. Aí adiaram para uma data. Aí foi a UEA, o macro da UEA. Aí adiaram para outra data. Então minha prova foi em novembro. Desde setembro, final de setembro que foi publicado o edital. Então demorou um pouco. Tu teve um tempo maior para estudar, no fim foi até bom. Sim, foi ótimo, porque eu acredito que no primeiro momento eu não estaria preparada. Eu só teria visto todo o assunto, mas eu não teria dado aquela revisada todo o tempo. Então quem está no 2º período, que nem eu, não precisa desistir da prova porque está no 2º período e aí não viu grande parte da prova. Não, de jeito nenhum, até porque os assuntos não são complexos, é só uma prova de estágio, né? E aí você não precisa aprofundar demais, basta seguir aquilo que está no edital. Se ele pede classificação de receita, é só classificação de receita, nada de muito a fundo, nada disso. Eu estudei também, eu ia até te comentar, por alguns youtubers que também falavam sobre algumas coisas de contabilidade pública, que faziam bases assim, mapeadas para você ir estudando direitinho. Então, foi tranquilo, assim, eu não me matei, eu não vou dizer que eu me matei de estudar, não. Eu estudei o suficiente para conseguir a aprovação. E você disse que teve uma mudança aí da tua prova para a prova que veio depois, mas mantém esse perfil de estudo. Isso, exatamente. Apesar de que nesse novo edital de 2017 para cá, 2018, foi acrescentado alguns assuntos do 2º período e 3º, por conta mudou, né? da mudança do edital. Era do 4º para frente, agora o 2º período já pode participar. Isso. Então, eu acredito que nesse edital tem a depreciação, né? Sim. Amortização, exaustão, que essa parte não tem para onde fugir, é cálculo mesmo. Mas eu acredito que seja um cálculo simples, você sabendo ali o valor da depreciação, o valor residual, quanto que é de ano, eu acredito que dá para resolver uma questão com o básico de depreciação, não, nada muito além, acredito que sim. Consegue lembrar alguma questão que caiu para você, para explicar para a gente como é que funciona essa questão, para a gente conseguir visualizar? Tudo bem, que eu vou soltar spoiler aqui da prova de 2016, final de 2016,
E também vou soltar da prova de 2017 do ano passado. Exclusivo. Exclusivamente, parem tudo que vocês estiverem fazendo agora e peguem o papel e a caneta pra Você não anotar. vai encontrar esse assunto em nenhum Não vai, lugar, porque eu sou uma pessoa muito boa, entendeu? Então, assim, pouquíssimas pessoas viriam aqui pra vocês pra falar um negócio desse. Mas enfim, como eu já estou saindo, me despedindo, por que não, né? É uma despedida. Em alto nível, por favor. Então, na minha prova, que foi do finalzinho de 2016, novembro de 2016, a primeira questão eu lembro exatamente como foi, porque eu fiquei impactada com ela. Eu tinha visto o assunto, mas não tinha visto nada muito profundo. E, assim, tava tranquilo, mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que eu faço aqui? Ele pedia pra você... Tava tranquilo, mas nesse nível assim, né? Porque o meu nível de desespero é outro, é choro, é nervosismo, enfim. Então, na primeira questão, ele pedia pra você conceituar e dizer a diferença entre o balanço financeiro e o balanço orçamentário, em termos de estrutura. Então, assim, o que eu fiz? Eles dão, mais ou menos, pra você escrever umas 25 linhas a 30, se eu não me engano. Por questão? Por questão. Tá. São 5 páginas de questão, né? Não, são 4 páginas de questão. Cada página, uma questão. Então, aquelas 3 horas não são à toa, não, né? Não são, não. E dá muito bem o tempo, viu, gente? Não é nada... Ai, meu Deus, não vai dar tempo de escrever tudo. Não, dá tranquilo o tempo. Na minha prova, eu terminei faltando 40 minutos. Ok. Mas deu tranquilo. Então, na primeira questão, ele pedia isso. Aí, conceituei o que era balanço financeiro, orçamentário, um pouco na dúvida, mas eu conceituei, graças a Deus que deu certo. E aí, eu fiz tipo uma tabelinha, eu fiz tipo o balanço mesmo, financeiro e orçamentário. Aí pronto, eu falei, bom, tô contentada com isso. Eu escrevi, eu acho que umas 8 a 10 linhas do conceito, e aí fui fazendo o balanço financeiro e orçamentário, só mesmo estrutura, as colunas, sabe? Aí a segunda questão... Ele dava um texto grande, mais ou menos de umas 5 linhas, e ele pedia implicitamente que você falasse sobre as peças orçamentárias. Mensagem subliminar na prova? Exatamente, mensagem subliminar da prova. E aí ele pedia para você falar sobre PPA, LDO e LOA. Ele queria que você meio que esgotasse o assunto, sabe? E esse assunto eu sabia muito, porque eu estudei bastante, sozinha, né? Faculdade eu tinha visto, mas assim, bem superficialmente eu também não lembrava mais, né? Porque, enfim, acho que eu tinha visto no terceiro, eu tava finalizando o quarto, tinha que revisar de uma certa forma. Então fiz tranquilamente a questão, quase não dava as 25 linhas, sinceramente. Mas enfim, essa foi a segunda questão. A terceira questão foi uma questão das etapas da despesa, onde ele pedia também para você conceituar cada etapa da despesa lá. E a quarta questão, ele pedia uns 4 tipos de receitas. Receita patrimonial, orçamentária, de origem e derivada. Ele pedia esses 4 conceitos para que você conceituasse. Eu escrevi umas 10 linhas também nessa última questão. Outra coisa, você falou aí das linhas que tem e tal, mas e aí, a gente tem que... Tem uma regra assim, tipo, a gente tem que enrolar para preencher essas linhas? Não preencher essas linhas é importante? Como é que é? Olha, na verdade, eu não lembro se tinha algo na prova que falasse isso. Mas, assim, eu acredito que seja suficiente acima de 10 linhas. Assim, o mínimo para você escrever, para ter uma... Para o professor que está corrigindo a prova ter uma noção de que você tem um pouco de domínio. É bom que seja assim umas 10 a 12 linhas. Então, no ainda mínimo. sendo objetivo, a gente consegue preencher umas 10 linhas. Isso, consegue sim.